Os leões são animais realmente belos e, de certa maneira, assustadores, com sua postura imponente. Fica comigo até o fim do vídeo que vamos conhecer alguns dos leões mais raros existentes que talvez você nunca tenha ouvido falar. Aqui estão 9 dos leões mais únicos do mundo. Leão preto. O leão preto é muito raro. Ele é tão raro que temos pouquíssimos relatos de leões pretos registrados na história. Quando essa foto viralizou em 2012, ela realmente impactou e enganou muita gente. A questão é que, na verdade, ela foi modificada e a foto original é de um leão branco. Porém, leões pretos realmente existiram e temos relatos antigos de arqueólogos que os viram. E o mais próximo de um leão preto capturado por câmera foi desse vídeo aí, que foi gravado em 2012 durante uma viagem em uma reserva privada na África. Um animal realmente raro e majestoso. Leão asiático. Leões asiáticos são um dos animais mais majestosos do mundo, mas isso não significa que não estejam em risco. O leão asiático é uma dessas espécies cujos números estão diminuindo, com apenas algumas centenas de leões asiáticos ainda sobrevivendo. O leão asiático, que é menor que outros leões, é encontrado apenas em uma área muito pequena do mundo. Embora encontrados da Turquia pela Ásia até a Índia Oriental devido à caça quase à extinção, agora só são encontrados na floresta de Gir, na Índia, uma área menor que a Grande Londres. Cerca de 10% menores que seus primos africanos, os leões asiáticos têm uma grande mecha de pelo em suas caudas e um dobrão distintivo em suas barrigas. Os machos da espécie tendem a viver longe das fêmeas, a menos que estejam prontos para acasalar ou tenham uma grande caça para compartilhar. Os machos também têm uma juba mais curta e escura do que os leões africanos. Quase extintos, agora vivem em áreas que os protegem da caça furtiva em 5 reservas de floresta. A caça não é o único problema que esses leões enfrentam. Incêndios florestais, outros desastres naturais e a população invadindo seu habitat natural colocam eles em risco de, mais uma vez, serem vítimas da extinção. Ligre. Pode parecer coisa de filme de fantasia, mas ligres são reais. Um cruzamento entre um leão macho e uma tigresa. O ligre é resultado de uma criação humana. Mas como leões são da África e tigres da Ásia, o ligre não é algo normalmente encontrado na natureza. Infelizmente, eles parecem ter sido criados principalmente como uma forma de entretenimento em zoológicos. Com a maioria dos ligres sendo muito maior do que qualquer leão ou tigre, acredita-se que sofram de uma forma de gigantismo, o que significa que não param de crescer. Isso significa que muitas vezes têm problemas ósseos, musculares e nas articulações. Também costumam haver mutações genéticas quando leão e tigre se cruzam. Não dá para negar que eles têm uma aparência única, com partes iguais de leão e tigre. Geralmente tem uma cor acastanhada ou clara com listras de tigre. A maioria pesa quase 450 quilos e pode comer mais de 22 quilos de carne crua a cada refeição. Com a geografia sendo um obstáculo e o cruzamento resultando em descendentes com vários problemas genéticos e de saúde, talvez seja melhor apenas imaginar um mundo com ligres do que ver esses animais sofrendo para fins de entretenimento. Leão de Transvaal. Uma das espécies de leões mais únicas são os leões de Transvaal, nomeados pela região de Transvaal, na África, onde foram encontrados. Este leão parece diferente dos outros à primeira vista. Nascido com uma condição conhecida como leucismo, esses leões têm uma coloração mais clara em suas pelagens, com seus filhotes nascendo completamente brancos. Eles ainda retêm coloração no nariz e nas almofadas dos pés, e alguns são conhecidos por terem olhos azuis. À medida que os leões envelhecem, sua pelagem se torna mais cor de creme.
Preferindo viver em habitats semiáridos, como savanas e pastagens, são conhecidos por caçar grandes animais como gnus, búfalos, impalas, gazelas e zebras. Pesando de 160 a 180 quilos, as fêmeas são um pouco menores que os machos, que são conhecidos por atingir mais de 250 quilos e terem de 1 a 1,2 metros de altura, alcançando a maturidade por volta dos 3 ou 4 anos de idade. Os leões de Transvaal vivem apenas cerca de 10 anos na natureza. Antes de passarmos ao próximo leão, que tal se inscrever no canal e deixar o like no vídeo? Continuando. Leão do Atlas. Leões do Atlas, também conhecidos como leões da barbárie, eram conhecidos por vagar pelos desertos do norte da África, frequentemente encontrados do Marrocos até o Egito. Eles eram a maior subespécie de leões, admirados por suas jubas escuras e conhecidos por terem sido mantidos por famílias reais do Marrocos e outras nações do norte da África. Você provavelmente conhece esses leões como aqueles que lutavam contra gladiadores no antigo Coliseu romano, além de serem exibidos em muitos zoológicos europeus. Infelizmente, esses eventos levaram ao seu declínio, com muitos sendo mortos por esporte, outros empurrados para territórios menores e caçadores europeus chegando para caçar os que restavam. Até a década de 1920, cientistas ocidentais acreditavam que estavam completamente extintos, mas até meados da década de 1960, pesquisas mostram que poderia ter havido um pequeno grupo de leões do Atlas ainda vivo na Argélia e no Marrocos. Vários programas de conservação da natureza pesquisaram e encontraram relatos de avistamentos bem depois de 1922 de comunidades remotas da Argélia que juram ter visto esses leões na natureza. Seria bom pensar que, apesar de serem caçados ou usados para esporte, a espécie poderia ter sobrevivido na natureza muito tempo depois de terem sido considerados extintos. Essa maior subespécie de leões era conhecida por suas longas jubas escuras que se estendiam sobre seus ombros e até suas barrigas. Acreditava-se que eles haviam se adaptado a essas cores e seu grande tamanho devido às temperaturas ambientais das montanhas do Atlas, que eram muito mais baixas do que as outras regiões da África em sua nutrição. Com alguns zoológicos se gabando de ainda terem verdadeiros leões do Atlas em suas mãos, incluindo um zoológico tcheco que teve 2 filhotes de leão do Atlas nascidos em 2019, pode-se esperar que essas criaturas majestosas ainda existam, e embora vê-los em cativeiro não seja o ideal, pode ser melhor do que a alternativa deles serem caçados e completamente extintos. Leão etíope. Em um parque nacional remoto na Etiópia, uma espécie de leão que se acreditava extinta foi redescoberta em 2016. Conservacionistas da vida selvagem da Universidade de Oxford, na Inglaterra, ouviram histórias de funcionários do parque e locais sobre leões vivendo no Parque Nacional Al-Atash, no noroeste da Etiópia, perto do Sudão. Após instalar uma série de câmeras para capturar fotos durante a noite, a equipe registrou imagens da rara espécie da África Central, o leão etíope. Embora a população original de leões, na primeira parte do século passado, tenha chegado a cerca de 400 mil leões em toda a África, agora o número caiu para apenas cerca de 20 mil. Então, para os conservacionistas, esses avistamentos são empolgantes. Com uma estimativa de 100 a 200 leões acreditados viver no Parque Nacional, embora alguns possam acreditar que a caça furtiva seja a principal razão para tais declínios, o gerente do programa de vida selvagem, Mark Jones, acredita que conflitos com os locais, perda de habitat e perda de presas são consequências mais graves para a população de leões. Avistamentos dessa espécie rara são de fato emocionantes. Quando um ornitólogo da Universidade de Utah viajou para o Parque Nacional das Montanhas, Vail, em 2017, ele pretendia estudar os efeitos de longo prazo das mudanças climáticas nas aves. Quando percebeu, ele acabou se deparando com um dos leões de juba negra da Etiópia durante a noite, capturando filmagens dessa rara criatura em um passeio noturno, uma experiência verdadeiramente única na vida. Leão de Addis Abeba.
Enquanto você pode pensar que todas as espécies de leões são de alguma forma relacionadas, pesquisadores descobriram recentemente que o leão de Addis Abeba, na Etiópia, é geneticamente diferente de outras populações de leões. Devido a essa descoberta, a esperança é de ações de conservação mais rigorosas para preservar a espécie vulnerável. Os leões cujas longas jubas escuras e menor tamanho os distinguem visualmente de outras espécies de leões possuem DNA distinto, o que foi descoberto por uma equipe que estudou os 15 leões cativos no zoológico de Addis Abeba. Eles descobriram que os mágicos no zoológico eram os últimos leões existentes a ter a juba distintiva, tornando-os geneticamente distintos de todas as populações de leões existentes. Ao tratar esses leões como geneticamente diferentes, isso permitiria aos conservacionistas protegê-los ainda mais da extinção. Ao instalar um programa de criação em cativeiro, esperam-se preservar essa subespécie única na Etiópia, onde os leões continuam diminuindo. Originalmente pertencentes ao falecido imperador da Etiópia, esses leões continuam sendo um elo com o passado da espécie etíope. E embora alguns ainda tenham esperança de que estudá-los possa fornecer conexões com parentes selvagens, proteger os que restam é a única maneira de evitar a extinção dessa espécie única. Leão branco. Em março de 2018, guias de vida selvagem em uma reserva de caça na África do Sul se depararam com uma cena que nunca esperavam: um raro filhote de leão branco na natureza. Enquanto observavam um leão macho dormindo perto do rio Timbavati, um guia de campo da reserva chamado Lyle McCabe ouviu o chamado de um filhote vindo de um matagal próximo. Ao se aproximar para investigar, McCabe viu o leãozinho erguer a cabeça de onde estava mamando. Embora filhotes de leão branco não sejam completamente inéditos, eles são raros porque só nascem quando ambos os pais têm uma mutação recessiva no gene que produz melaninas. Não considerados albinos, esses leões brancos são conhecidos como leucísticos, porque ainda retêm alguns pigmentos em diferentes áreas de seus corpos. Sua aparência majestosa lhes conferiu a distinção de serem reverenciados como seres sagrados por tribos no sul da África. Eles também são considerados símbolos de liderança e orgulho para aqueles que vivem na região de Timbavati. São conhecidos por terem olhos dourados ou azuis, com características pretas no nariz e atrás das orelhas. Os machos têm jubas brancas, loiras ou de cor clara e pelos nas pontas de suas caudas. Infelizmente, por serem tão diferentes, muitas vezes os filhotes de leão branco são mais suscetíveis a ataques de outros predadores porque se destacam. Sua cor típica acastanhada permite que se misturem mais facilmente as gramíneas altas e outras vegetações. Eles também caçam mais à noite, o que colocaria os leões brancos em desvantagem ainda maior ao tentar se camuflar enquanto rastreiam presas. Infelizmente, colocar leões brancos em cativeiro para reproduzi-los não é uma opção melhor. Um estudo feito com 19 filhotes de leão branco criados em um zoológico na Itália mostrou que 4 nasceram mortos e outros 13 não sobreviveram ao primeiro mês. Apenas um dos filhotes viveu por um período mais longo, e mesmo assim sofria de deficiências neurológicas. Ninguém sabe por que eles se saem melhor na natureza do que na reprodução em cativeiro. Mas por enquanto, podemos ter alguma esperança de que, mesmo em pequenos bolsões, esta raça rara, conhecida por sobreviver na natureza por até 18 anos, continue a perseverar. Leão do Cabo. O leão do Cabo, a segunda maior e mais pesada das subespécies de leões, pesava mais de 270 quilos e era 1,5 vezes maior do que o leão africano médio. Distinto por sua grossa juba preta e franja dourada ao redor do rosto, o grande felino era conhecido por crescer até 3,30 metros de comprimento e pesar até 220 quilos. Nomeado pela sua área nativa, no Cabo da África, o leão era uma das subespécies que viviam nas planícies de Krill, na África do Sul e ao redor da cidade do Cabo.
Infelizmente, devido aos colonos holandeses e ingleses que chegaram ao continente para caçar por esporte, o leão do cabo, que viveu há muitos anos, finalmente foi extinto quando o último dos leões foi morto em meados de 1800. Alguns acreditam que, como subespécies tendem a se cruzar, é possível que os leões do cabo fossem uma tribo isolada de leões da Transvaal, que, como já falamos, ainda sobrevivem na África do Sul. O triste destino desses leões pode ser diretamente ligado à caça excessiva, mas no início dos anos 2000, alguns supostamente foram descobertos em um zoológico russo, com planos de realizar testes genéticos e introduzir um programa de reprodução para trazer a espécie agora extinta de volta à proeminência. A esperança de repovoar o leão do cabo se desintegrou quando o diretor do zoológico morreu em 2010 e o zoológico fechou. Hoje, apenas espécimes empalhados permanecem, com museus de história natural em Londres, Paris e Alemanha, exibindo esses elos perdidos de uma nobre espécie que se foi cedo demais. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o like. Muito obrigado por assistir até aqui, espero que você tenha gostado de conhecer alguns dos leões mais raros do mundo. Me conta aí nos comentários qual foi o seu favorito. Valeu e até a próxima!